Então, bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz de Cristo esteja conosco. Estamos aqui através do Centro Espírita Capitão Vendramini, aqui em Três Corações, que na pandemia não deixa que o Evangelho do Cristo chegue a todos os espíritas ou aos simpatizantes da doutrina espírita. Estamos no mês de maio, ainda fazendo online nossas palestras, que vão ao ar sempre às 19 horas, nos domingos e nas terças, nos nossos canais, tanto do YouTube quanto do Instagram. E antes da gente iniciar, vamos nos preparar fazendo uma prece, pedindo a Deus, Pai Todo-Poderoso, de infinita bondade e misericórdia, que possamos estar aqui sempre amparados pela espiritualidade maior, que possamos fazer mais esse estudo e que com esse estudo possamos compreender e principalmente a necessidade de transformar essa compreensão em ação. Que Deus ilumine e nos dê essa oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja. E hoje o tema do nosso estudo é o Anticristo. E a palavra Anticristo é uma palavra assim muito pesada. É como um filme, Aqueles que nasceram antes de 1980 vão entender o que eu estou dizendo. É como o cinema e os livros, contaminaram nossas mentes. Aí eu pergunto, será então que quando se pronuncia ou quando vemos essa palavra, Anticristo, será que a imagem que vem na nossa cabeça é essa aqui? Anticristo. Essa visão hoje chega até a ser um pouco engraçada. Mas lá na década de 80, era assim que os cinemas, que os livros se referiam a essa palavra, o Anticristo. Como também se referiam assim ao Apocalipse lá da Bíblia. E isso, infelizmente, ficou impregnado no nosso imaginário, no imaginário popular. Antes de mais nada, quero agradecer aqui a participação do Alexandre Kalash, nosso palestrante também do Centro Espírita Capitão Vendramini, que cedeu a sua voz para fazer essa animação do Anticristo. Obrigado, Alexandre. Essa palavra, então, ela é sobrecarregada de mistificação, de medo, e sempre associamos essa palavra a uma pessoa em particular, que nós classificamos como uma pessoa do mal, que veio destruir o mundo, ou que vai vir destruir o mundo no fim do mundo. E o objetivo de hoje, com esse tema, é desmistificar essa palavra, entender essa palavra sem polêmicas. A literatura espírita, quanto ao assunto sobre essa palavra, sobre o Anticristo, ela é muito assim limitada. E o motivo disso é que para a doutrina espírita essa palavra tem uma explicação muito simples, como vamos ver no final da nossa conclusão. Dentre outras pesquisas, dentre outros estudiosos, hoje nós vamos ver muito versículos do Apocalipse, do Evangelho de João, João Evangelista, e o livro Francisco de Assis, psicografia de João Nunes Maia, através do espírito de Miramês. Lembrando que Francisco de Assis era a encarnação de João Evangelista. Então, tudo tem a ver com João Evangelista. E nós iniciamos aqui com um trechinho do livro Francisco de Assis, onde João, o grande vidente de Patmos, regredindo no tempo, teve a visão dos acontecimentos ocorridos no mundo espiritual,
antes mesmo que ele nascesse, pois, para que o Cristo descesse à terra, era necessário que engenheiros siderais limpassem a atmosfera do planeta, para que os atentados contra a Boa Nova do Reino de Deus não viessem a gerar alterações. Daí nós vamos compreender que João Evangelista conhecia a história antes do Mestre e depois do Mestre. Ele previa uma época complicada, como por exemplo a Inquisição, que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ver agora o que diferentes dicionários vão falar sobre essa palavra. Então, segundo vários dicionários, segundo o dicionário Priberan, da língua portuguesa, ante mais Cristo, substantivo masculino, tem a ver com religião, personagem bíblica que, segundo o Apocalipse, antes do fim do mundo, tentará combater Cristo e a sua igreja. Também, segundo a religião, força ou perseguidor que combate Cristo ou os cristãos. Segundo Aurélio, segundo o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada é o impostor que virá, o anticristo, antes do fim dos tempos para tentar alcançar a vitória sobre o cristianismo. Segundo a Wikipédia, anticristo do grego, tenho a menor ideia como é que pronuncia isso, mas o significado disso aqui é opositor a Cristo. É uma denominação comum no Novo Testamento para designar aqueles que se oponham a Jesus Cristo e também designa um personagem escatológico que, segundo a tradição cristã, dominará o mundo. Então, todos esses significados têm assim um cunho religioso. E se a gente for pensar, tem que ter mesmo cunho religioso, que está falando anticristo. Cristo, aquele que trouxe o cristianismo através das suas ações. Então tem que ter um cunho religioso. Segundo o nosso Paulo de Tarso, o Paulo de Tarso vai chamar o anticristo de o iníquo, o homem do pecado e o homem fadado à destruição, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de forma que ele se apresenta no templo de Deus proclamando ser Deus. Então, designando o anticristo como o falso profeta. E agora vamos ver algumas partes da Bíblia que vão mencionar a palavra anticristo ou algo assim similar, Lá na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 22, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o Pai, este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então, aquele que nega a vinda de Jesus e é contra o Cristo é o anticristo, que nega não só o Cristo, o Filho, como também nega o Pai, que é Deus. Segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então nós podemos colocar aqui, segundo esses versículos, líderes políticos, líderes religiosos, infelizmente, que se acham acima de Deus e fazem tudo ao contrário da moral evangélica, na maioria das vezes em nome de Deus. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Que nós podemos colocar
religiões novas, né, que vão tentar enganar o povo e vão tentar roubar o dinheiro do povo, misturando, vamos dizer assim, o mundo espiritual, a essência espiritual, com o mundo material. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouvirão que está vindo e agora já está no mundo. Então olha só que o Evangelho de João está dizendo, que está vindo, mas que também já está no mundo, isso desde aquela época. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Então, aquele que nega, né, a realidade da manifestação na carne de Jesus, né, da sua primeira vinda, do seu advento, aí João vai dizer que esse que nega, né, que Jesus esteve conosco aqui encarnado, esse é o anticristo, o opositor a Cristo. Em João também, capítulo 2, versículo 18 a 19. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles sairão do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, mais uma vez aqui no Evangelho de João, alertando, né, que eles já se encontravam entre nós desde aquela época. E que podem ser impostores, né? Aí, se a gente for voltar naquela época, né, fingindo ser cristãos, infiltrados, né, naquelas catacumbas onde o Evangelho do Cristo era difundido, era pregado, escondido ali, né, pessoas, de repente, lá do Império Romano, e esses impostores estavam ali para poder delatar, né, para poder vigiar, né, para poder se infiltrar e poder delatar para Roma. Mas, segundo João vai dizendo, né, se ele for realmente cristão, ele não vai deixar de ser cristão, ele vai permanecer sendo cristão. E agora o Apocalipse, capítulo 13, então aqui versículos 5 a 8, depois aqui embaixo 16 a 17. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitavam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Interessante que tanto no livro de Daniel como do Apocalipse vão fazer revelação de um mesmo período na maior parte, que é esse período aqui. Quando aqui, né, eu cortei um pouco, porque o evangelho é um pouco grande, mas quando ele se refere, né, ele vai falar de besta, em algumas partes vai falar de meretriz, em outras partes vai falar do falso Cristo. Na ordem nós podemos entender assim: a besta seria Roma, a meretriz, a igreja romana, e o anticristo, o Papa, mas o Papa da época, né? Porque nós nos assustamos a nos referir o Papa como um anticristão.
Mas que fique claro aqui, não estamos falando da religião representada pelo Papa, mas sim da pessoa falível e facilmente influenciável pelos espíritos das trevas, devido ao seu desejo material, acima do espiritual. E não podemos esquecer que nós estamos referindo, mais uma vez, ao Papa daquela época, ao mesmo papado, porque foram vários papas que foram responsáveis diretos pela Inquisição. A gente pode dizer que o Papa, os papas daquela época, não estavam ali preocupados em difundir o Evangelho do Cristo. Não estavam ali preocupados em vivenciar a sua vida de acordo com o que Jesus vivenciou dele. Pelo contrário, estavam preocupados muito mais com a luxúria, do prazer, e principalmente com o poder, em ter cada vez mais dinheiro, do que fazer isso. Daí essa referência ao Papa como o Anticristo. Mais uma vez, lembrando o Papa daquela época. A maneira como ele difundia o cristianismo da época. Daí a Inquisição. E as marcas, que aqui no texto do Apocalipse vai dizer, não eram marcas físicas. Como nós vamos ver em muitos filmes da década de 80, é a marca da besta, 666 na mão, 666 na testa. Essas marcas são marcas na personalidade humana. Marcas como o egoísmo, a luxúria, a mentira, a corrupção, a ganância, todas essas formas de antes-virtudes e vícios humanos que vão denegrir e vão prejudicar o ser humano, sempre apoiados em, vamos dizer assim, princípios antifraternos. Já que a gente está falando de Inquisição, eu peguei aqui um trechinho do livro A Inquisição, de Michael Baigent, se é assim que pronuncia, e Richard Lynch. Um livro muito bom que vai detalhar a Inquisição, mas ao mesmo tempo pesado, porque teve muita crueldade naquela época. A gente vai falar um pouco dessa Inquisição para poder justificar o porquê que no Apocalipse vai falar que a besta é Roma, a meretriz é a igreja, daí sentido de entendimento, e o anticristo o Papa. Então vamos ver um pouquinho, um pedacinho só de um texto desse livro, A Inquisição. Se alguém se sente mal quando passa a saber de alguns acontecimentos ocorridos nas masmorras das casas inquisitoriais, sofreria mais se soubesse alguns detalhes dos acontecimentos das cruzadas. 8 investidas envernizadas no puro ódio e na vingança. Sob o pretexto de preservar o túmulo do Cristo, invadiam e conquistavam, provocando carnificinas, sob a justificativa de que Deus ordenava e de que o Cristo surgia, os incentivando às lutas de conquista. Os fanáticos egressos na grande cidade negra reuniam-se em exércitos. Então olha que barbaridade, Tudo em nome de Cristo. Que Cristo mandava eles fazer isso nessas carnificinas horrendas. Então foi um período assim bem pesado da época. E João Evangelista já previa essa época. Daí ele vai fazer toda essa referência. A besta, Roma, a meretriz, a igreja da época, a igreja romana da época, e o anticristo, os papas da época, que eram os responsáveis direto pela Inquisição. Voltando aqui ao livro Francisco de Assis, uma falange de anjos assomou a terra, tirando dela 2 bilhões de espíritos inferiores, cuja animalização atingia até as raias do impossível, onde esses espíritos foram aprisionados durante 1000 anos, onde muitos encarnaram na Idade Média, época de maiores atrocidades da nossa terra. Um desses espíritos reencarnou como Hitler.
Esses movimentos foram estimulados pelas forças das trevas, que ficaram anuladas por 1000 anos, como se refere o Apocalipse, mostrando Satanás, o anticristo, simbolizando com uma legião de espíritos que soltos desceram à terra pelo processo da reencarnação, tomando os pontos estratégicos de comando nos palácios e na religião, e mostrando o que realmente eram. E se falando dos sentimentos mais macabros que a Terra pôde conhecer. Então vamos verificar nesses textos aqui do livro Francisco de Assis, que na época lá foi retirado do nosso planeta espíritos extremamente inferiores, ele vai dizer assim, animalizados, até as raias do impossível. E esses espíritos inferiores, que ele chama também de uma legião de espíritos inferiores, eles vão ficar aprisionados durante 1000 anos. E por que eles ficaram aprisionados? Para que Jesus tivesse, vamos dizer assim, condições energéticas, condições vibratórias, para poder se preparar e estar aqui conosco. A gente sabe, ele falou 1000 anos, mas Jesus não ficou conosco 1000 anos, Mas ele precisou desses 1000 anos para poder preparar o ambiente para que ele pudesse estar aqui conosco. E que depois, de algum tempo, depois que Jesus morreu, esses espíritos foram soltos, eles vão estar aqui conosco na carne, e vão, como ele diz aqui, aterrorizar, vamos colocar essa palavra, nascendo aí essa Idade Média complicada, que a gente vai falar daqui a pouco. Estou aqui tentando adiantar o que vai vir pela frente, mas no dia, para a gente poder entender melhor isso, principalmente entender melhor o Apocalipse de João Evangelista. No dia 21 de março, lá no nosso canal do YouTube e também no nosso canal do Instagram, o Rafael Rezende nos brindou com uma palestra sobre mundo de regeneração. Então, quem não assistiu, assista, E ele foi extremamente didático nas suas palavras, onde ele vai dizer que o Apocalipse de João Evangelista, ele vai representar o 6º dia da criação divina. Segundo o capítulo 3, versículo 8 de Pedro, cada dia da criação representa 1000 anos, onde o século 21, que nós estamos vivendo, representa ali esse 6º dia. E muitos acreditam que o Apocalipse de João Evangelista representa o fim do mundo. É isso que a gente tem que entender. Não, ele não representa o fim do mundo, mas o início de um novo ciclo. E nesse início do novo ciclo, toda a sujeira, toda a maldade começa a ficar mais evidente. Então, aqueles que se escondiam, os falsos profetas se escondiam ali, já não se escondem mais. Nos obrigando a tomar uma atitude, nos obrigando a melhorar o nosso planeta. E aqueles espíritos que estão aqui encarnados, que não tomam essa atitude, que ficam ali inertes, não fazem nada, ou aqueles que fazem o contrário, estão tentando piorar o nosso planeta, esses, em sua próxima encarnação, vão ter que encarnar em outro planeta. Um outro planeta que fique mais ao nível da vibração desse espírito. Com outros ali que também têm a mesma vibração, pior, para que ele possa aprender e evoluir. E o Rafael faz uma analogia com o lodo, e como eu adoro analogia, o que seria o lodo? É que nós passamos muito tempo olhando ali uma piscina, só na superfície, e não olhamos para o fundo, e o fundo estava cheio de lodo, só que o lodo estava ali decantado, quietinho. Então, quando a gente olha para a superfície, a gente acha que água bonita, que água, que cor maravilhosa. Mas aí vem alguém ou alguma coisa, como a pandemia, por exemplo, e
passa uma varinha lá embaixo, tirando todo aquele lodo, fazendo com que toda a sujeira venha para a superfície. E a gente começa a ver que aquela água não era tão límpida assim. E começa a ver a sujeira que estava e sempre esteve lá, nos obrigando, né, aqueles que querem evoluir, aqueles que querem realmente um mundo melhor, que a gente saia desse mundo de provas e expiações e vá para um mundo de regeneração, nos obrigando então a melhorar, a nos regenerar. Então essa é toda a ideia que o Apocalipse vai dar, como também o livro Francisco de Assis está falando, né? É esse momento, estamos vivendo esse momento. Não podemos esperar que o mundo de regeneração venha, mas que nós sejamos a regeneração. Resumindo então, né? Todos esses versículos, todos esses textos claramente vêm falando que o anticristo é aquele que se opõe ao cristianismo, ou que vai pregar contra o cristianismo, que já apareceram muitos aí no passado, que vão aparecer muitos assim, e outros estão ainda entre nós. Então ele não vai dizer só que vai aparecer no fim do mundo, como exemplo aí desses que já apareceram, né, entre nós. 2 exemplos, né? O Nero, que viveu no ano 37 até o ano 68, grande perseguidor dos cristãos no século I, a quem tentava impedir que seguissem e divulgassem as mensagens do Senhor. O extravagante imperador romano foi considerado a primeira personificação do emissário de Lúcifer na Terra. Um outro também, o Adolf Hitler, viveu entre 1889 e 1945, com um currículo que inclui o massacre de milhões de judeus, a pregação nazista da superioridade da raça ariana e o papel de protagonista de uma guerra mundial. E tanto outros líderes políticos ou líderes religiosos, né, que queriam ser endeusados por seu povo e que acabaram assassinando ou prejudicando muitas pessoas, como foi também a Inquisição. A gente poderia colocar aqui também outros exemplos daqueles papas, né, que foram responsáveis diretos pela Inquisição. Lá no livro Francisco de Assis, vai falar sobre Hitler. Hitler, um dos últimos príncipes que ajudaram a governar a grande cidade nos céus do Equador. Foi uma das feras enjauladas por 1000 anos que, ao assumir o controle do Estado germânico, tinha uma tarefa odienta com a sua consciência. E os seus comandos preguiçosos, reencarnados como judeus, objetivando a eliminar toda a raça. Então Hitler era um daquela legião de espíritos trevosos que ficaram aprisionados durante 1000 anos para que Jesus pudesse estar aqui conosco. E quando ele veio, aí todo mundo já conhece a história. Depois disso, então, vamos agora ver o que alguns estudiosos da religião vão dizer sobre essa palavra, né, sobre o anticristo. Johann Conay, do Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, vai dizer assim: desde a Idade Média, o anticristo é associado a bestas do Apocalipse, e foi essa a versão que prevaleceu no imaginário popular. Lá no livro Francisco de Assis, para justificar o que ele está falando. A Terra foi assolada pelas sombras. A Idade Média marcou na história as maiores perversidades até então praticadas. O homem desceu abaixo do animal selvagem, com todos os tipos de atrocidades. Era esse trechinho que eu estava tentando lembrar. Que eu estava tentando adiantar. Então foi na Idade Média que esses espíritos, essa legião de espíritos trevosos foi solto, foi permitido para que eles pudessem reencarnar aqui e vão mostrar todos os tipos de atrocidades. É por isso que o Johann Conay vai falar que desde a Idade Média, justamente na Idade Média que essa palavra criou mais destaque, e também o Apocalipse de João. Carlos Frederico Barbosa, da PUC Minas Gerais, ele está na sociedade.
mas também dentro de nós. Nesse sentido, cada religião teria a seu modo o anticristo. Mas, para alguns estudiosos, essa personificação do anticristo não é correta. Na realidade, ele seria um símbolo de tudo o que tenta obscurecer a manifestação divina. O anticristo não é uma pessoa, mas sim qualquer conjunto de forças que impeçam que se instaure o reino de Deus na Terra. Então agora eu acho que ficou claro para todos nós, né? Que o anticristo ele estava presente há muitos séculos, onde podemos focar em grandes representantes do anticristo, como nós já falamos ali, Nero, Hitler, aqueles papas, né, que foram responsáveis diretos pela Inquisição. Só que nós não podemos esquecer dos pequenos representantes. E não se assustem, porque esses pequenos representantes somos nós. Mas como assim nós? Nós somos o anticristo? Sim. Toda vez que nós praticamos ações ou simplesmente temos pensamentos ou sentimentos ao contrário da moral evangélica, nós estamos sendo anticristãos. Nós estamos exercendo o anticristo em nós. E muitos dizem ainda que essa é a maioria das pessoas que estão aqui encarnadas na Terra, que acabam exercitando mais o anticristo em nós do que exercitando Cristo em nós. Vamos ver um videozinho aqui rapidinho, só para a gente poder entender isso que eu estou falando.
Então aqui no começo, né, ele vai falar que não é para poucos, é para todos nós. Em algum momento, todos nós vamos conseguir, né? Mas cada um ali no seu tempo, no seu momento. Todos nós seremos cristãos verdadeiros. Mesmo que nos dias atuais ainda existam aí pessoas que são o anticristo, né? Ou seja, como já vimos, agem ao contrário daquilo que Jesus vivenciou e nos exemplificou. Essa cena particularmente eu gostei muito, né? Ele vai dizer que nos dias atuais, em muitos momentos, ser cristão é andar na contramão, é andar contra a maré, né? É ir contra os outros, né? Que ele vai chamar de maioria. Então a maioria não quer ser cristão verdadeiro. E quando no vídeo menciona a palavra mundo, na verdade ele quer dizer matéria, né? Então quando fala mundo, está falando da matéria. E quando nós caminhamos para a materialidade, quando nós colocamos ela como primeira meta de nossas vidas, ele vai dizer aqui que seria a maioria, nós estamos fazendo o contrário daquilo que Jesus nos ensinou. Então nós estamos sendo anticristãos, estamos sendo anticristo. Como assim? A maioria, né? Amor exacerbado à matéria, festas, né? Muita gente às vezes fala assim pra gente, mas peraí, você vai deixar de ir naquela festa, naquela churrascada, para ir no centro espírita? Ou para poder ir naquela casa religiosa? Quantos de nós já escutou isso? Mas tudo com moderação. Por que a gente não pode ir na casa religiosa e logo depois ir para a festa? É tudo com moderação, né? Consumismo, a gente está no consumismo exacerbado, que é o amor excessivo à matéria. Aí o vídeo vai colocar aqui alguns logotipos, né, que fazem referência à matéria, mas nesses logotipos ele vai colocar Jesus. Olha lá. Interessante essa como é que fala? Essa analogia que ele faz com a materialidade jogando Jesus ali, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer assim: nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria do que os habitam. Nós sabemos, né, que no mundo de provas e expiações, a maioria é aquela que vai agir ao contrário que Jesus nos ensinou. E a minoria é aquela que vai agir, né, de acordo com aquilo tudo que Jesus nos ensinou. Mas o momento que nós estamos vivendo, né? Será que ainda é a maioria? Será que com tudo que está acontecendo, com a pandemia, né, com todo o lodo que começa a ficar à vista, será que isso já não está mudando? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 642, Kardec faz a seguinte pergunta para o Espírito da Verdade: será suficiente não se fazer um mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Olha o que ele está perguntando, hein? Será que se eu não fizer o mal, eu já garanto espaço lá no céu? E o Espírito da Verdade vai responder: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido, por causa do bem que deixou de fazer. Então, não fazer nada também é o contrário do que Jesus nos ensinou. Também é ser anticristão, também é ser anticristo. Nós necessitamos de fazer algo. Para a gente poder já ir caminhando para a conclusão, eu vou colocar um vídeo aqui. E esse vídeo ele é baseado em opiniões, que fique claro, opiniões, são opiniões. Não quer dizer que essas opiniões estejam certas, não quer dizer que essas opiniões estejam erradas. Nesse vídeo há opiniões de
pessoas, diversos tipos de personalidade, de classes sociais, de sexo, de religião, são apenas opiniões, que fique claro isso. Mas é importante, né? Nós refletirmos sobre como e o que as pessoas ao nosso redor pensam. Pessoas que nós sabemos que são todos, né, irmãos em Cristo. Então vamos ver esse vídeo para a gente poder refletir e finalizar aqui a nossa conclusão. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão pra mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre relacionado, ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então para mim isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra, ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal. Um cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, Que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal, como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? Ele foi um cara. Tudo que eu faço envolve ele. Tudo que eu penso é primeiro ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente ele.
crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus para mim é um modelo universal. Então são opiniões e fica essa pergunta reflexiva: quem e o que o mundo tem visto através de você? Então nós precisamos entender que em um dia comum nós poderemos ter tanto ações, pensamentos, sentimentos, demonstrações do Cristo e também do Anticristo. Porque ainda estamos em estado de evolução, ainda errantes, aprendendo sempre a ser uma criatura melhor. Ou seja, carregamos o Cristo dentro de nós, mas também carregamos o Anticristo dentro de nós. E para que possamos exercitar o Cristo que está dentro de nós, nós precisamos domar nossas más inclinações, ter Cristo como nosso modelo e guia, ter tudo aquilo que Jesus vivenciou enquanto encarnados, enquanto ele esteve encarnado entre nós, como uma receita. É simplesmente seguir as pegadas do Mestre. E para a gente poder finalizar, eu vou propor aqui uma reflexão ou um exercício que é muito importante. Toda vez que nós formos dormir, que possamos refletir o quanto daquele dia eu agi como um cristão e o quanto daquele dia eu não agi como um cristão, o quanto daquele dia eu fui o anticristo, eu exercitei o anticristo em mim. Agradecemos então a sua visualização, lembrando sempre que as nossas palestras, as nossas reflexões, segundo a doutrina espírita, sempre vão lá pelo YouTube, também no Instagram, às 19 horas dos domingos e também das terças-feiras. Que Deus abençoe a todos. Paz em Cristo.